Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia aí, dependendo do horário que você está nos vendo. Meu nome é Maicon, eu sou um dos hosts do podcast da DBC. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante aí, que é a liderança técnica na área de TI, tá? Eu tô com duas grandes feras aqui, que é o Glauber Barbosa, ele que é profissional da DBC aí há mais de 4 anos e tem uma experiência aí de 8 anos na área de tecnologia. Seja bem-vindo, Glauber, tudo certo? Show de bola, brigadão, Maicon, brigadão pela oportunidade mais uma vez. É, o Glauber que já tá aí no seu terceiro podcast, o cara não para, velho, é uma máquina de fazer conteúdo aqui. Incrível, o cara é incrível. Obrigado por participar, Glauber. Brigadão. Temos também o Vinícius Silveira, ele que tá com a gente aqui na DBC há quase 3 anos, é isso, né, Vini? E também tem 8 anos de experiência na área de TI. Então, seja bem-vindo também, Vini. Muito obrigado por comparecer e vamos discutir sobre esse tema aí. Seja bem-vindo. Valeu, Super Mike, pela oportunidade e bora lá, galera, discutir um pouquinho. Legal, espero que vocês estejam à vontade aí. O pessoal de casa também, eu gostaria, né, quem estiver nos ouvindo aí, que não siga a DBC nas redes sociais, por favor, né? Siga a gente lá no LinkedIn. Temos também o Instagram. Então, para a gente falar, né, sobre esse tema de liderança técnica, eu gostaria de abrir aí a nossa conversa perguntando, né, porque muitas das pessoas que nos ouvem não sabem o que que é um líder de tecnologia, né, um líder técnico, né? Então, eu gostaria de abrir com essa pergunta: o que que faz um líder de tecnologia, né? O que que ele faz, o que que ele come, onde ele vive, né? Aí dentro do ecossistema de TI. Gostaria que a gente conseguisse falar um pouquinho sobre isso. Show de bola. Quer começar, Vinícius? Nosso locutor de rádio, que tem uma voz ótima. Aí começa que eu vou complementando. Ou se quiser, eu Beleza, posso começar também. beleza, posso começar aqui. Cara, o líder técnico, na verdade, ele varia um pouco dependendo da empresa que tu tá. Às vezes o líder técnico faz um pouco mais de coisa, às vezes faz menos coisa. Tem líder técnico que é focado só para a parte técnica e tem líder técnico que geralmente participa de discoveries, participa junto com POs, participa também da parte de negócio, para poder fazer essa tradução do mundo do negócio para a parte técnica mesmo, mas tem caras que são focados somente em tecnologia. Mas geralmente ali partindo da minha experiência, o que que o líder técnico faz? Cara, ele vai desenvolver as pessoas, os seus liderados, cara, para evoluir cada vez mais. Se entrou júnior, cara, vai ser a minha ideia como líder é transformar um cara em pleno e sênior. Aí a gente vai dando os caminhos para o cara, vai dando coisas para ele estudar e assim, assim. E também tirar o impedimento técnico, que isso é uma das principais funções. Cara, tem alguma tecnologia que eu não sei, tem alguma coisa aqui que eu estou batendo cabeça demais e estou perdendo muito tempo. Cara, pinga no líder técnico, que ele é o cara que vai te destravar para te conseguir dar prosseguimento, alguma task, alguma coisa que tu esteja com dificuldade. E, e também o líder técnico, ele participa demais ali na nossa empresa, no cliente que eu estou, participa demais da parte de negócio. Então, cara, desde a parte de negócio, eu converso até com o pessoal de design e UX que, cara, o pessoal de design vai lá e desenha as telas bonitinhas, mas quem vai desenvolver é o meu time. Então, cara, eles fazem essa integração, assim, que eu gosto muito, que é diferente do modelo cascata, um movimento mais ágil, que é, cara, quem está envolvido vai lá e envolve todo mundo para que seja mais fluido a comunicação e que outras pessoas possam dar algum tipo de orientação. Tipo, o cara de UX foi lá e desenhou uma tela, cara, não tem condições de fazer. Mano, eu já pego e já corto já na concepção daquilo. Não, cara, a gente não pode fazer assim, mas a gente pode fazer dessa maneira, que não vai ter tanto impacto na experiência do usuário e assim sucessivamente. Então, cara, o líder técnico, ele tá para formar pessoas, ele tá para tirar os teus impedimentos técnicos e para fazer a tradução dessa parte de negócio para trazer para dentro do time. Então, basicamente, é esses três pontos que eu considero assim como os principais para um líder. Show de bola, Vinícius. Gostei bastante da tua colocação, tá? E aí eu vou agregar um pouquinho sobre o que tu falou. Concordo contigo, bastante. Às vezes a gente tem um papel de líder técnico e talvez, às vezes,
seja difícil de encontrarmos o que faz e o que não faz um líder técnico. Isso varia de acordo com o cliente que nós estamos, que nem tu comentou, e varia também referente às pessoas que nós temos. E aí eu vou dar um exemplo um pouco mais amplo. Digamos que nós temos um time lá, uma squad completa, tá? E aí tem analista, tem o time de desenvolvimento, back-end, front-end, e tem um SM, né, que é um Scrum Master. Só que o analista, ele tem conhecimento de negócio, ou um PO. Cara, ele é o melhor do mundo para negócio. Porém, ele não tem a visão muito de tecnologia. Então, às vezes, ele vai trazer as histórias, vai trazer tudo que a gente quer para a construção de um sistema, olhando a visão de usuário, né? E aí, às vezes, cabe ali ter o líder técnico que ele vai pegar isso, vai refinar junto com ele e vai dizer, não, isso nós conseguimos entregar, isso não. Cara, essa ideia aí é maluca, não é inviável de fazer, é mega viável, porém a gente vai levar um mês para fazer. A gente quer levar esse um mês e aí a gente está trabalhando um pouco disso. Se a gente tem um cenário que o nosso PO, o nosso analista, ele tem um conhecimento forte nos dois lados, quanto negócio, quanto sistema, e aí sobra mais espaço para o líder técnico cuidar mais parte sistêmica e parte time. E aí, olhando para a parte do time, é bem isso que tu falou, né? A gente ajudar o pessoal a crescer. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante nas equipes, não é todo lugar que eu consigo fazer, é fomentar a troca de conhecimento. E aí, às vezes, também unir outras squads que tem outros líderes técnicos, né? Pessoal, vamos fazer uma rodada aqui de apresentações. Cada um vai fazer um dojo, a gente traz um tema, cada um apresenta um tema, e aí cada um fala um pouquinho sobre alguma tecnologia, e aí tu faz o pessoal expandir o conhecimento, né? E aí, às vezes, tu pega um problema, o pessoal tá rateando muito em qualidade de código. Né? A gente está subindo, tem muito code review, batendo, voltando. O que a gente pode fazer? Qual é a ação? E às vezes é a gente ali montar uma apresentação sobre clean code. E às vezes não é nem o líder técnico. Eu posso ir lá e eu posso montar, né? Mas às vezes a gente pode pegar alguém que já é do time. E aí faz parte da formação de pessoas. Eu pego o cara que é sênior. E aquele cara ali, ele tem bastante conhecimento. Ou qualquer outra pessoa que quer aprender bastante. E aí tu propõe, vamos fazer uma apresentação sobre o assunto de clean code, de evolução de código, qualidade de código, certo? E aí essa pessoa vem, apresenta e dissemina o conhecimento, né? Então, também criar estratégias. Eu vou mudar até a minha frase. Eu acredito que o líder técnico ele é responsável pela entrega do projeto se tratando da parte técnica. Né? Então, ele é o responsável. É isso aqui que eu tenho que desenvolver, eu vou te entregar o melhor. E eu vou garantir a qualidade, eu vou garantir que ele vai para os ambientes de homologação, de desenvolvimento, de produção. E eu vou garantir também que em produção não dê problema. E às vezes não precisa ser eu lá estar olhando os erros de produção. Às vezes, muitas vezes acaba sendo, né? Mas também a gente saber delegar para outros colegas também. E aí eu acho que entra também nessa parte de liderança técnica, de líder, né? Não importa qual tipo de líder. Conseguir delegar as coisas para o restante do time. E aí todo mundo cresce, né? E aí, claro, tu faz ali, tu ajuda, tu acompanha e por aí vai. Nossa, muita informação, né, cara? Você jogou muita informação aqui, mas pra gente, bom, ficou claro então as atribuições para mim pelo menos, né, do líder, né, como até o Vinícius e você falou, né, o líder ele tem que saber um pouco de tecnologia, né, um pouco de pessoas, né, e tem que também fomentar a troca de conhecimento e fazer também, como o Vini falou, né, um júnior se tornar pleno e um pleno se tornar sênior e, né, fomentar essa evolução contínua do time. Eu acho que lógico, vocês falaram muita coisa, mas eu acho que é só resumidamente. É só resumir um pouquinho aqui para o Não, pessoal show, que tá show. ouvindo. Faz sentido isso? Não falei nenhuma besteira, né? Não, Não, faz, faz faz, faz, sentido. faz. É isso aí. Isso aí. Ah, beleza. Bom, mas o Glauber falou muita coisa ali e o Vini também, né, com relação a várias coisas que um líder faz, né? Uma delas é
a questão, o Vini puxou a questão da metodologia ágil, né? E ontem mesmo a gente teve um podcast gravado, né? A gente gravou um podcast sobre metodologia ágil. Provavelmente o pessoal que nos ouve aí, se não ouviu, ouça o último episódio que a gente falou massivamente sobre metodologia ágil. E eu gostaria de perguntar se no trabalho de liderança técnica a metodologia ágil faz ou não a diferença e quais os modelos que vocês já utilizaram aí na agilidade nesse sentido. Olha, na minha experiência, eu já vivi os dois mundos, tanto o lado ágil quanto o lado cascata. Cara, nas minhas primeiras experiências foi com o modelo cascata, que era uma empresa bem tradicional assim da vida, que seguia toda aquela filinha até entregar o pacotinho lá no final. Cara, às vezes era uma mudança muito grande, que tinha meses para desenvolver o projeto, que era para uma parte fiscal, digamos, da empresa. Cara, quando chegou praticamente no final do projeto, simplesmente tinha mudado uma regra fiscal e quebrou o projeto inteiro. Então, cara, eu vi na prática que cascata hoje em dia não funciona mais, cara. As coisas mudam muito rápido. Então, tu precisa ter uma agilidade, tu precisa conseguir acompanhar o andamento do projeto em todos os estágios. Não, tipo, eu fiz a minha parte, o analista foi lá, analisou. Não, agora tá na caixinha do fulano, agora tá na caixinha do ciclano. Cara, isso eu vi na prática da pior forma possível, que, cara, não funciona mais. E aí, com o modelo ágil, eu iniciei com os modelos ali de sprint review, sprint planning, essas coisas assim. E foi um método, assim, que eu gostei muito, que eu gostei bastante, que foi o que eu mais curti, o que deu mais resultado e que eu via que eu estava agregando valor para a empresa, mesmo que em pequenos pacotinhos, cara, a gente estava entregando valor para a empresa e a gente conseguia identificar rapidamente caso houvesse alguma mudança e já reformular o escopo e já ter mais, como é que eu posso dizer, resiliência às mudanças que acontecem durante o projeto. E a que eu estou tendo agora é, sim, é trabalhar com o método de Kanban. Então, o método de Kanban que tu parte do pressuposto que tu vai lá e assume aquele card e tu te compromete a fazer aquela tarefa. Aí, ao longo do andamento do teu board e tal, aquilo vai gerando métricas e a gente vai conseguindo definir quanto que tu consegue, quanto que o time consegue entregar uma história. Então, tu não precisa definir, eu consigo fazer isso, sei lá, em tanto tempo. Cara, tu não precisa fazer. Tu só tem que assumir essa task, essa card, e, cara, dá o teu melhor ali para tentar fazer dentro do menor tempo que tu conseguir. Claro, não vai ignorar a qualidade, não vai ignorar a parte de teste, cara, vai fazer tudo certinho, bonitinho. E é outro modelo que tem dado muito certo. E além dessa parte da metodologia Kanban, eles trabalham também com a metodologia de flight levels, que são os níveis de voo, digamos assim, de coordenação do projeto. Tem o flight level 1, que é o operacional, que é o pessoal ali que vai codar de fato. Aí tem o level 2, que é a partir ali do PO e gerência, que vai fazer uma coordenação maior ali dos épicos, das coisas que precisam ser entregues. E tem o nível 3, que, cara, é a visão que a presidência de diretoria vão ter. Tipo, são a nível bem macro, então a gente consegue ter vários níveis e ter um controle maior dessa forma. E, cara, é a experiência, assim, mais bacana que eu tô tendo, porque fica tudo separado em caixinhas. E, cara, vai caindo tudo bonitinho para cada pessoa, tem um fluxo legal feito no Azure. Então, mano, é algo que, assim, que depois que eu conheci a metodologia ágil, cara, eu não abro mais mão. Legal, muito bom. Show de bola. O Vinícius, ele trouxe, assim, para não ser repetitivo ao formato que ele trouxe, eu vou trazer uma visão um pouco diferente. No mercado de TI, eu gosto de dizer que a gente tem altos e baixos. Nós temos momentos que são de entrega, que a entrega ela estava datada para ontem, então tu está todo dia atrasado, e aí o que acontece? Minha câmera fica cortando aqui. O que acontece? Então, nós vamos ter meses que vai trabalhar até 9, 10, 11 da noite por um bom período. E vão ter meses que vai dar uma baixa e vai ficar um pouquinho mais tranquilo o teu dia a dia. Então, no mercado de TI, todo esse tempo que eu trabalhei, sempre foi assim.
sobe lá, desce. Um pouco, cara, trabalha, assim, tu fica enlouquecido, velho. Às vezes tu não consegue dormir e tudo mais. Depois desce. E aí dentro também entra as metodologias ágeis, né? Só que aí, às vezes, a metodologia ágil, ela... Vamos lá, a gente define ali que a gente vai ter um Scrum, né? O Kanban até é um pouco mais volátil, mas ele já começa com uma data de entrega, né? Então, tipo, tu faz no formato de uma metodologia ágil, porém tu tem uma data de entrega e, cara, é diferente. Tá no ágil ali, era para ter um fluxo legal, bonitinho, mas na vida, na real, não é aquilo, entende? E aí, às vezes, também, nós temos que, sabendo, a necessidade do cliente, tá? Nós podemos também modificar um pouco isso. A gente vai tentar seguir o ágil, vai tentar seguir o Kanban, né? Mas assim, a gente sabe que a gente tem uma entrega. Cara, a gente não vai seguir a risca. Nós vamos fazer o melhor que a gente pode. Porém, tá, a gente tem entrega lá, sei lá, até 30 de março. Cara, não tenho tempo para estar fazendo reunião de ágil, não tem tempo para isso. Tá, o que a gente consegue simplificar, unificar no time, entregar mais a toque de caixa, né? E aí, às vezes, a gente tem que cuidar, que eu gosto de brincar bastante com os guris ali, que é a metodologia XGH, que é a Extreme, a Extreme Go Horse, né? Às vezes eu brinco com o pessoal. Já tiraram o certificado de vocês lá, já estão profissionais, né? Mas isso a gente sempre tem que trazer dentro do cliente, e aí também é uma parte que eu vejo TI versus negócio, tá? Que trazer a visibilidade que tu tem que entregar com qualidade. Negócio, cara, eles querem tudo sempre para ontem, eles querem tudo entregue. Porém, tu tem que demonstrar, né, que tu tem que entregar com qualidade, tu tem que ter uma esteira, um fluxo certinho de trabalho, tu tem sprints, aí tu vai lá, tu demonstra ali uma sprint, o que que tu consegue entregar e tudo mais. Se tu tem ali um formato que tu consegue trabalhar com Kanban também, fazendo pequenas entregas, aí pode modificar mais durante o tempo ali, durante a semana, né, quase todo dia. Então, vai se adaptando de acordo com cada cliente. Mas a gente tem esses momentos que eles são mais conturbados, e nós temos também. E aí, nesses momentos conturbados, nós vamos lá, entregamos, mas falamos, ó, entregamos isso aqui, porém não é o melhor que a gente pode entregar. Né? Mas, cara, tu tá entregue. Ah, tu tem um prazo legal, tu tem alguma coisa que tu não tem como fugir, entende? Acho que tem que trazer um pouquinho mais essa visão, né? A gente tem Legal. os fluxos que o Vinícius trouxe para nós, que são os fluxos desejáveis, digamos assim, mas também dentro desses fluxos desejáveis a gente tem, às vezes, uns picos de correria. Com certeza, né? É diferente. É isso que você está falando, é tipo como se é o ritmo de projeto versus o ritmo de produto, né? É bem diferente quando a gente fala de produto e projeto, né? Então, mas resumidamente, sem a base do ágil, a gente não consegue atuar sendo com as duas frentes, né? Se a gente trabalhar num cascatão com projeto, a gente não vai ter entregas. Eu acho que o ágil ajuda, né? Não sei, pelo que eu pude concluir aqui, né? Com a fala de vocês, é que o ágil sim tem que estar presente aí no dia a dia, independente se for usado ou personalizado, mas ele tem que estar no dia a dia dos projetos de tecnologia, né? Eu acho que é isso, né, pessoal? Beleza, muito bom. Eu também concordo, inclusive eu não, eu sou LT também do time aqui dos instrutores, só que no nosso caso a gente não tem um projeto, né? A gente tem um grande projeto que é o Vencer e a gente utiliza um pouco da metodologia ágil também, só que de uma forma mais espaçada. E, cara, sem ela a gente realmente não consegue evoluir nem um pouquinho. Bom, a gente falou, né, sobre isso também e a gente puxou um gancho também, né, sobre a questão a gente não falou muito sobre, né, a gente falou de código e tudo mais, mas a pergunta que eu queria deixar aqui, o LT, ele coda ou não coda? O que que vocês acham Olha, sobre cara, isso? olha, eu como LT, depende muito do tamanho da tua equipe. Cara, quando tu tá recém construindo a tua equipe, mano, inevitavelmente o LT vai ter que colocar a mão na massa. Então, tipo, até hoje tem algumas partes, às vezes, do legado, alguma coisa que tem um conhecimento maior que precisa de uma correção muito rápida. Cara, às vezes o LT não tem tempo de passar ou falar o que que precisa ser alterado. Cara, o cara vai lá e altera. Então, tipo, cara, eu como LT, eu não vejo problema nenhum, tipo, às vezes sujar a mão com barro lá mexendo no legado, alguma coisa do gênero.
para garantir uma correção mais rápida para desimpedir um cliente. Então, cara, na minha opinião, sou da seguinte opinião, cara, um líder técnico coda também, quando necessário, mas o ideal é sempre tu delegar para alguém, a não ser em casos extremos, tipo um hotfix em produção que tem alguém parado que é num código legado que ninguém sabe, só tu sabe. Aí, tipo, cara, vai lá e corrige rapidinho, depois explica para a equipe, vai fazendo passagem de conhecimento, mas a ideia é sempre delegar para um dos seus liderados. Isso aí, show de bola, né? Eu tenho essa mesma visão. E aí entra de novo, depende do time que tu tá, da maturidade do projeto. A gente não tem como dizer, eu codo ou não codo. Eu posso dizer o que eu faço hoje. Hoje faz tempo que eu não toco em código. A única coisa que eu faço assim que é mais próximo de código é estar fazendo code review. E o code review eu sempre tento passar para o pessoal, porque tipo, cara, pessoal, façam um code review. Né? Eu sou mais uma validaçãozinha ali, mas cara, não é o meu crivo do code review que tem que valer, não. É o de vocês com vocês mesmo. Né? E aí eu vou lá, faço um code review, às vezes eu sou um pouquinho mais criticioso, e aí eu vou lá e passo, ó, o que eu olho dentro de um code review, o que eu coloco, né? Mas às vezes, tem algumas coisas que eu tenho até vontade de desenvolver, sabe? Quando são problemas complexos assim. Mas acaba não. Hoje, para mim, acaba não dando tempo, né? Então, normalmente, isso fica a cargo mais do time. Mas também, se tiver que desenvolver, meter a mão no código ali, eu não vou me mexer para isso. Legal essa visão aí, porque a gente vem do, pelo que, né, nossa experiência, a gente vem de vertentes diferentes, né? No caso, eu lidero um time de instrutores e a gente não tem necessariamente um produto, até a gente tem, né, que a gente desenvolveu soluções internas aqui, mas o nosso foco é de treinamento. Então, no caso, eu desenvolvo o treinamento, né? Eu dou treinamento. Então, sim, coloca a mão no código e só que aí vem um ponto, né? Né, no meu caso, eu deveria delegar um pouquinho mais, e eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia comentar um pouquinho mais, né? Como delegar e quando faz sentido delegar e quando não faz sentido delegar, como que a gente enxerga essa questão da delegação das tasks. Depende, né? O cliente está no teu cangote ali ou não, né? Depende do tempo que tu tem, qual é o nível do problema. Se é um... vai ter variáveis aí de quando a gente consegue delegar, às vezes não, né? E aí, às vezes tem. Depende do nível do problema que tem, porque às vezes tem problema que tu não vai saber resolver. Tu vai ter que sentar ali, vai ter que chamar um cara de infra, vai ter que chamar um cara do outra ponta, vai ter que, cara, tu vai passar assim o dia tentando resolver o problema e olhando o log, tentando descobrir, né? Então, a gente trabalha com bastante variáveis assim no mercado. Não sei tu, Vini, o que tu acha quanto a esse ponto. Cara, é realmente como tu falou, existem muitas variáveis. Então, tipo assim, cara, delegação em caso de algum bug crítico acontecendo em produção, cara, não dá para pensar duas vezes. Se tu não tem um cara sênior do teu lado que tu possa contar, o líder técnico, infelizmente, tem que fazer essa parte. Mas agora, cara, se é alguma correção, se é uma melhoria, se é algo, tipo um projeto, alguma coisa, e, cara, aí, tipo, faz total sentido, nem que tu gaste um tempinho ali para contextualizar o pessoal, mesmo que seja um júnior ali ou qualquer, cara, vale a pena delegar. Mas nesses casos, assim, de apaga incêndio, cara, se tu não tem um sênior do teu lado que manje também dessa parte, o líder técnico tem que fazer essa frente aí, né? Não tem muito como escapar. Show. Eu vejo a delegação como meio que uma obrigação, né, de um líder técnico de poder passar isso para outra pessoa fazer, né? Eu tenho uma certa dificuldade que eu gosto de resolver tudo, né? Então, acabo caindo, né? Eu preciso muito melhorar esse ponto. Então, por isso que eu perguntei isso, que eu acho que é interessante que o pessoal tá ouvindo. Provavelmente, quem está começando nessa carreira de liderança também tenha essa dificuldade, né, de delegar. E com relação até a questão de gerenciar pessoas, né? Entrando um pouquinho nesse tema, como que vocês veem a relação entre tecnologia, né, que é o desenvolvimento de software, versus arquitetura de software, versus pessoas?
Como vocês enxergam esses 3 quadrantes aí, que eu diria que é o core da liderança técnica, né? Como que vocês enxergam isso e como ficar bom aí, né, nas áreas para que feche essa conta aí, né? Porque são 3 áreas gigantes aí da profissão, né, de liderança técnica. Pô, eu dormi um pouco na pergunta. Eu tava pensando em outra coisa sobre o assunto anterior, sobre delegar. Eu dormi. Qual é os 3 pontos? Seria tecnologias, na realidade, desenvolvimento de software, né? Versus é, arquitetura de software, né? Querendo ou não, é desenvolvimento versus pessoas. Então seriam esses 3 quadrantes: arquitetura, tecnologia e pessoas. Arquitetura, tecnologia e pessoas. Isso. Como que a gente faz para equilibrar essa balança, né? Porque o líder técnico tem que ser, teoricamente, conhecer um pouquinho de cada uma, né? Um pouquinho de arquitetura de software, um pouquinho de como desenvolver e um pouquinho de pessoas, certo? Então, como que a gente faz Tá, para aprender cada coisinha e fazer essas coisas se ficarem em harmonia, tá, digamos assim? tá. Eu vou responder no formato que eu entendi. E eu queria até tocar num ponto que até um anterior ali que me apareceu na mente, que era sobre delegar, né? E o delegar a gente também está tratando sobre pessoas. E aí a gente tem um gestor hoje que ele sempre fala, imagina que amanhã, e ele dá esse exemplo, ele já deu exemplos reais da vida real e isso acontece a todo momento. Imagina que amanhã eu tenho uma oportunidade para o Maicon. E é uma baita oportunidade que vai fazer ele crescer, ele vai entrar em outra área da empresa e seja o que for. Porém, o Maicon, ele é tão bom no que ele faz, e ele é único no que ele faz, ele toma tudo para si, né? Digamos assim, ele não delega, que eu não tenho como promover o Maicon. E aí eu vou deixar de promover o Maicon porque ele toma tudo para si. Então, cada vez mais, cara, quando ele fala isso, ele tem total razão. Na minha visão, tem total razão. Então, nós temos que delegar, nós temos que treinar as outras pessoas, porque senão a gente coloca, sabe uma bola de ferro presa no nosso pé e nós não conseguimos evoluir. E aí a gente entra também nesse ponto de pessoas, né? Desenvolvimento de pessoas. Quanto mais eu delego, né? E não é. Tem uma outra frase que é, né? Tu deixar lá e a pessoa vai fazer, não é tirar para a pessoa, não. É tu delegar, tu acompanhar, tu tá junto, né? Então, quanto mais tu consegue delegar, dá o suporte que a pessoa precisa, tu não vai abandonar ela, tá? Mais tu faz aquela pessoa evoluir, porque aquela pessoa começa a fazer coisas que tu faz também, ela consegue ter uma visão maior sobre o projeto, sobre tudo ali que tu tá tocando. E também te sobra mais espaço para te tocar as outras coisas. E aí, quando aparecer uma oportunidade ali pro Maicon, cara, ele não vai estar preso, porque ele tem ali o Vini que consegue tocar isso, né? E aí, o quanto a gente consegue ver essa parte de desenvolvimento, arquitetura de solução, tecnologias, eu vou colocar o como é que eu vejo hoje na minha vida, o que eu faço para trabalhar isso. Quanto o lado da arquitetura e tecnologias e tudo mais, eu acho que é no dia a dia do trabalho, não, acho que não foge muito disso, tá? E é o quanto tu é uma pessoa que vai atrás, tu corre atrás, tu é curioso e cada vez tu quer saber mais, tudo que tem ali à tua disposição, tu vai até o máximo que tu pode para aprender. E aí qualquer cliente que tu vai ter muito conhecimento. No meu lado, eu acho que eu tive sorte na minha carreira, e eu gostei muito da minha carreira porque eu trabalhei sempre muito pouco com legado, eu sempre trabalhei com criação de novos projetos, e aí com criação de novos projetos sempre estava criando coisa nova, sempre estava uma tecnologia nova e mudava, ia para a Amazon, ia para cá, ia para lá. Então, eu sempre tive espaço para aprender bastante e eu aproveitei muito dessa parte. E eu fui aprendendo muito dessa parte de tecnologia, quanto arquitetura, quanto conhecimento técnico. Quanto conhecimento de pessoas, aí eu acredito que chegou uma parte da vida que o Glauber ele começou a querer descobrir quem é o Glauber. E aí começar a trabalhar autoconhecimento, né? Quem é o Glauber? Por que o Glauber toma essas atitudes?
Por que o Glauber não consegue acordar cedo? Por que o Glauber, sei lá, não consegue juntar dinheiro? Sei lá, coisas afins. E aí tu começa a aprender sobre o Glauber, tu começa também a aprender sobre pessoas, tu começa a aprender também a se botar no lugar das pessoas. E aí esse é o ponto de partida que eu tive para entender um pouco mais sobre pessoas, né? E aí isso aí tu vai evoluindo. Coisa que eu faço hoje. Esse é um ano para mim que eu coloquei que eu quero aprimorar a minha comunicação. E aí minha comunicação, ela tá dentro de eu vir aqui fazer um podcast, ela tá dentro de eu lá e dar um feedback para um colega. Cara, isso faz parte de comunicação, né? Tudo quanto é tipo de comunicação. E aí, às vezes, tu tem que dar um feedback, e às vezes é um feedback negativo. Como que tu vai levar isso? Porque mesmo sendo negativo, tu pode levar de uma boa forma. E uma outra frase que eu vou trazer aqui, que também vem muito desse gestor que a gente tem hoje, que é o Eduardo Schwartz, né? Nós merecemos ter o melhor time que nós pudermos ter. E essa frase é sensacional, cara, porque a gente pode ter um melhor time. E quando eu digo que a gente pode ter o um melhor time, não quer dizer que eu tenho que tirar as pessoas, né, e para colocar outras. Não, se tem alguma coisa que tem que se ajustar, cara, a gente vai lá e ajusta. Então, a gente vai ali dar um feedback, às vezes é um feedback diário, vai comunicar, pô, cara, isso aqui podia ser melhor, né? Pô, tu atrasou numa reunião, toma mais cuidado, ou se tu for atrasar, me avisa, porque daí eu consigo comunicar com o cliente e por aí vai. Então, nós podemos ter sempre o melhor time que nós pudermos ter, né? E aí a gente vai evoluindo as coisas que tem que evoluir com o time, e caso não dê para evoluir, cara, a gente troca, né? Acho que não sei Legal. se eu respondi a pergunta, se era nessa linha, assim, eu fugi demais. Acho que é isso aí mesmo, cara. Inclusive, é um desafio, né? A gente equilibrar a balança, né? Como eu falei, né? Entre pessoas e tecnologia, né? Porque, querendo ou não, o líder técnico, na minha visão, pelo menos, a gente tem que se atualizar um pouco na tecnologia para entender a arquitetura, né? Do que a gente está falando, versus a questão das pessoas, né? De né, questão que você mesmo falou de liderar, de entender exatamente qual a necessidade delas, fazer elas se evoluírem, né? E até uma frase que você mesmo falou, eu acho que um líder técnico ele tem que fazer estimulação, né? O Vini, vocês falaram, e eu concordo, estimular novas lideranças, né? Para que ele consiga também evoluir junto com esse processo, não só ele, mas o time e as pessoas que estão ao redor do líder, né? Então, isso faz parte da evolução contínua do time, né? Eu acho que isso faz muito sentido e eu concordo totalmente com isso. E, bom, o feedback, então, é um assunto que eu vou fazer uma pergunta depois. Mas uma pergunta, assim, que eu queria fazer é com relação às atribuições do líder, né? A gente falou um pouquinho sobre tecnologia e liderança, mas eu gostaria de perguntar a questão do feedback, né? A gente falou um pouquinho do feedback, da cultura do feedback aí, mas como dar um feedback interessante, ou um feedback evolutivo para uma pessoa, né? Ou negativo, como você falou, né? Mas para a pessoa construir e evoluir aí ao longo do time, seja um feedback técnico ou um feedback aí de evolução pessoal dela, como levar esse tema aí. Vamos falar um pouquinho sobre feedback. Quer tocar, Vini? Vai lá, senão eu vou tomar conta da conversa e eu falo depois. Vai lá. Cara, a cultura de feedback, assim, cara, eu acho muito importante, porque eu, quando eu tava como desenvolvedor, tipo, cara, às vezes eu demorava para ter um feedback, e quando tinha era uma coisa muito superficial. E, tipo, cara, eu não tinha ideia de como eu estava performando, se eu estava performando bem, se eu precisava melhorar em algo. Então, cara, às vezes eu ficava meio na ansiedade, pô, cara, não sei para onde eu tô indo, não sei para onde eu vou, o cara meio que fica abandonado. Então, cara, para mim eu levei para a vida que o feedback é muito importante, mesmo que seja positivo ou meio que negativo para a parte assim de como pessoa, mas vai ser construtivo para a parte profissional do cara. Então, como eu senti uma deficiência de feedbacks quando eu comecei a receber feedbacks, cara, mudou totalmente a minha forma de trabalhar, eu trabalhava mais tranquilo, eu tinha ciência de o que que eu precisava alcançar, o que que eu não precisava alcançar, se eu estava atendendo as expectativas, se eu estava bem, se eu estava performando e respondendo conforme as expectativas da minha liderança. Então, cara, hoje a parte de feedback, assim,
eu procuro dar um feedback mais construtivo de alguma coisa que o cara precisa melhorar, o que o cara tá dando uma rateada, digamos assim. Quando o cara começa ali 2, 3 vezes na mesma tecla, eu chamo o cara para uma conversa à parte e pergunto qual que é o motivo, porque às vezes, tipo, cara, às vezes no mesmo horário, o cara sai para pegar a filha dele ou tem algum outro compromisso, aí eu procuro primeiramente entender qual que é a realidade do cara, fazer uma empatia ali para saber o que que o cara tá passando, talvez, porque, cara, além de um profissional desenvolvedor, ele também, tipo, com esse advento do home office, tipo, eu tenho filho em casa, fiz o parto da minha filha em casa, então, tipo, cara, tem N situações que podem ocorrer dentro da tua casa durante o teu dia que podem te prejudicar durante o trabalho. Então, eu procuro muito entender, assim, qual que é o momento da pessoa para eu poder dar esse feedback, porque vai que eu dou um feedback pro cara, o cara, sei lá, fecha a cara comigo, ou sei lá, dá um delete lá na base de produção, e eu tô ferrado, tá ligado? Aí meio que Como vai é que é a ser história? um... Tu teve. Como é que é? Tu ganhou o filho em casa? Como é que é a história? Sim, Eu, cara, eu dei uma dormida aqui e eu ouvi meio que isso, mas foi tu ou foi do cara? fugindo um pouquinho do assunto, cara, tive a minha filha em casa porque não deu tempo da SAMU chegar e a gente mora no décimo. Puxou pelas pernas, deu 3 tapas na bunda, é isso aí. Chorou, tá show Saiu de bola. chorando Chegaram só e pra cortar o umbigo. Cara, só eu e minha esposa dentro de casa e tive que fazer o parto guiado Amor por do cara, show de telefone bola. e, mano, graças a Deus deu tudo certo. Mas, tipo, aí depois desse dia eu pensei, pô, meu, nesse advento de home office, pandemia. Então, cara, eu não sei o que pode ter acontecido com o cara. Sei lá, o cara pode ter ido fazer o parto da filha dele, tá ligado? tá vendo até parto por home office, cara. Aí, ó, pra te ver, a tecnologia avançando nesse ponto. Exato. Brincadeira à parte aí, Boa, mas, cara, boa, que boa. situação inusitada aí, muito. Graças a Deus, tua filha tá com que idade aí? Cara, ela tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio aí, ó. 1 ano e meio. Não, Show, cara, tu cara, pode massa. contar pra tudo quanto é lugar, tem que contar pra tua filha. Não, eu que fiz tu, vi tu sair da tua mãe, eu que fiz o teu parto, né? Então é uma coisa Aí, diferente, foi de bola. aí, então, tipo, cara, com essas coisas que acontecem no home office, que às vezes são meio imprevisíveis, daí eu sempre procuro encontrar o melhor oportunidade, eu tento dar uma lida na pessoa, como que tá o humor, como que tá a pessoa, para poder dar um feedback desse tipo. Mas agora, quando é um feedback positivo, cara, quando o cara, geralmente quando o cara me surpreende, cara, eu tô com uma task aqui que no mínimo o cara vai levar uma semana. Sei lá, o cara me entrega na metade, com os testes e qualidade, sem nenhum problema no PR. Eu vou lá e vou dar um feedback positivo pro cara. Meu, tu entregou um código excelente na metade do tempo que eu esperava, continua assim. Tipo, cara, eu já dei feedbacks assim, tipo, os caras chegaram a brilhar os olhos e, tipo, ficaram mais engajados no time, mais engajados pela causa e, cara, estão voando hoje, entendeu? Então, eu acredito que a cultura de feedback, cara, é importantíssima. E tu saber ler a pessoa no momento de dar esse tipo de feedback mais puxão de orelha, assim, cara, é bem importante também. Sobre a cultura de feedback também, só, desculpa, Glauber, te cortar, mas eu sabia que tu queria falar, mas é só uma observação, não vou tomar muito tempo. Com relação à cultura de feedback, eu queria perguntar para vocês também se é válida a frase, o feedback de melhoria a gente dá no privado e o elogio a gente fala no público. Isso vocês acham que faz sentido também? Quando tu vê que o cara faz um negócio massa, é legal reconhecer ele na frente do time, ou vocês acham que não, tem que reconhecer ele só fora do time? Cara, geralmente eu faço dessa forma. Quando é algo positivo, escancaro na frente do time. Mas quando é alguma coisa que precisa dar um puxadinho de orelha no privado. Legal, Mas daí então, tem validado. que ponderar. Se tu sabe que o cara vai estufar o peito e vai ficar muito Hum, orgulhoso, aí tem que dar uma maneirada, né? Do quanto que tu vai elogiar o cara, porque tem vezes que o cara se emociona demais e se joga nas cordas. Então, joga nas Só cordas, pela boa. cabeça, né? exato, tem que dar o feedback positivo e dizer, não, continua assim, continua desse jeito, e agora a tua régua aumentou e, cara, eu não quero que ela baixe. Sempre deixar ressaltado essa parte, né? Quanto Legal, maior a régua, maior a expectativa que está em cima de ti, e ela não deve baixar, tem que continuar só para cima, só subindo. show de bola. Show de bola.
Tava me segurando aqui desde o início. Mas se deixar, eu vou longe. Eu vou até tentar resumir um pouco para não tomar muita conversa. E aí também já vou responder a tua pergunta junto no montante de coisas que eu vou falar. Como que eu gosto de feedbacks, tá? Feedback, para mim, ele tem que acontecer a todo momento, a toda hora. Alguém fez algo bom, cara, meu Deus do céu, parabéns, né? Esses dias teve um colega que fez um código, cara, ficou muito bom. A ideia é como ele bolou, como ele disse, mano, sensacional, velho, sensacional, tipo, parabéns, né? Então, parabéns a gente tem que dar a todo momento. E aí, seja com o time junto ou o time não junto, né? É o que caber naquele momento, naquela hora. E aí também reunião, às vezes tem alguém dele que vai lá e traz um ponto, e eu, mano, coisa boa que trouxe esse ponto. Cara, esse ponto é muito válido, entende? E tu também, tu dá pequenos parabéns no dia a dia, né? E aí, quando é algum ponto negativo, cara, não precisa queimar na frente do time. Eu acho que até não é legal, né? Então, tu chama a pessoa e fala a parte. Tipo, chega um outro momento que tá só a tua pessoa e tu vê no dia a dia, tu vê um momento que tu vai falar pra pessoa. Então, às vezes tu tem um ponto, mas, cara, talvez não é a hora de tu falar. Às vezes o cara tá mal, um dia tá mal, tu vê, tu percebe, né? Nós somos seres humanos e, cara, eu posso acordar mal e eu posso acordar bem, né? O meu desejo é que eu acorde sempre bem, mas não é assim que funciona, né? Então, às vezes tem momentos até para te dar pequenos feedbacks. Quando um feedback mais formal, uma coisa que às vezes é ruim, né? A gente acaba levando feedbacks mais formais quando se tem problema. Mas isso é uma coisa ruim. E agora, um tempo atrás, eu iria fazer exatamente isso. Porque a gente teve uma entrega lá no time, e aí eu ia fazer feedback só com as coisas que eu queria melhorar em alguns colegas. E aí eu pensei, cara, já que eu vou fazer feedback para essas pessoas, por que eu já não dou para todo mundo? Todo mundo merece, todo mundo tem alguma coisa para evoluir, todo mundo eu tô aqui, né? Um próximo passo. Qual é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer para dar o meu próximo passo na minha carreira? Né? E aí, quando eu vou dar um feedback, eu meio que montei assim quase um script, né? O como que eu faço para montar. E aí, a primeira parte que eu tenho dele é criar rapport, é criar uma conexão com a pessoa. Hoje em dia, criar rapport, eu acredito que na web ela acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem um presencial. Mas, cara, é possível criar uma conexão com a pessoa antes de chegar e ali descascar e falar um monte de coisa, né? Ou até falar coisas positivas. Não, desconecta a pessoa, tu tá junto com a pessoa. Bom, véi, é um time, são pessoas e cabe tu conhecer um pouco das pessoas que tá próxima do teu time. Saber o que o teu time gosta. Não, teu time não, teus colegas gostam, né? E aí, depois que eu faço alguma coisa para geração de rapport, né? Pode ser, cara, eu trago, tipo assim, que nem eu sei que agora que o Vini, ele tem um filho e ele ganhou um filho em casa, entende? Cara, eu vou perguntar, como é que tá teu filho, né? Tá crescendo, já tá na creche, já tá na creche, já tá na escola, tá... Então, cara, tu se conecta com a pessoa, porque tu conhece a pessoa, né? E tu traz isso, né? Tu traz a parte humana, né? Não, cara, a gente não é robô. E aí, depois que eu criei um rapport, né, eu falo para a pessoa pontos que eu vejo que ela tem para melhorar, né? Então, cara, se é problema, cara, pontos a melhorar. Aconteceu isso, eu acho que para a gente evoluir aqui, tem esses pontos e tal, né? Depois eu falo pontos positivos da pessoa, né? Tem uns pontos a melhorar, tem uns pontos positivos. E por último, é um alinhamento de expectativas. O que eu espero do Vini? O que eu espero dos próximos passos dele, né? E também o que o Glauber está disponível para te oferecer. E aí, quando eu coloco o que eu espero de ti, eu também te pergunto, o que tu espera de mim? O que tu espera que o Glauber haja, faça, que eu possa ajudar na tua evolução, né? E a gente pode trazer também o que tu espera da DBC, o que a DBC pode te entregar para que teu dia seja melhor, entende? Então, faz parte também a gente ouvir, né?
um pouco de cada pessoa. E aí, claro, tem esse moldezinho e aí varia também de cada ponto, de cada questão que está acontecendo. Né? A gente nunca pode chegar crucificando. Tem um ponto que o Vini trouxe, que, cara, às vezes a pessoa tá num mau dia, ou tá numa má semana, ou tá com algum problema familiar, ou tá, entende? Ou tá brigando às vezes com a mulher, cara, nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos, quando o cara tá passando por uma separação, ou algum, sei lá, problema familiar. Então, a gente sempre tentar se colocar no lugar da pessoa, né? E aí, e também ter um canal aberto. Eu acho que a gente não pode chegar sempre julgando, criticando, matando a pau, né? A pessoa, ela não pode sentir medo de vir falar contigo. Não, ela tem que se sentir confortável de trazer um ponto, né? E aí eu sempre peço pro pessoal, cara, pessoal, qualquer problema que tenha, venha falar comigo. Porque se a gente tem uma entrega que está com um prazo apertado, alguma coisa, se tu vir falar comigo sobre algum problema, antecipadamente, eu tenho como me planejar. Beleza, cara, entendo o teu problema, cara, vamos trabalhar da melhor forma. Qualquer coisa que precisar, me avisa. Se for entrar mais tarde, me avisa e tudo mais. E aí eu sei como lidar com essa situação. E caso alguém me pergunta, cadê o fulano na reunião? Que não participou? Não, o fulano já conversou comigo, a gente está alinhado, ele não vai poder entrar agora na reunião, né? Então, a comunicação, ela é um grande alicerce para qualquer projeto dar certo, né? Não digo projeto, acho que até projeto de vida, né? É isso quando tu está em casa com a tua família, com teu filho, com a tua esposa, com teus pais, com teus amigos. Acho que a comunicação, acho que é não sei dizer nem se é ponte, né? É algo mais forte que isso, porque é necessário para que algo dê certo. Legal, nossa, muita informação aqui. No meu time, eu também faço uma coisa parecida só para complementar também, né? Você já falou do rapport ali, rapport, né? Eu não sei se é esse o termo correto, que é para criar Rapport. conexão, rapport, né? Eu conheci esse termo agora, inclusive, até enquanto você estava falando, eu aproveitei aqui para dar um Google e conhecer um pouquinho mais, que eu não conhecia esse termo. Mas realmente, na prática do feedback, eu faço isso também, só que eu faço algumas perguntinhas, né? Você cria conexão, depois fala dos pontos positivos e depois alinha expectativas pelo que eu percebi, né? Essa estratégia que você usa com o seu time, né? No caso do meu time, eu faço parecido, né? Eu pergunto para ele como eu faço em forma de perguntas. Eu pergunto como a pessoa está se sentindo, depois eu pergunto assim, qual que é o maior desafio dela, né? Aqui dentro do time. E o que que eu, como líder dela, posso ajudar para ela conseguir alcançar esse desafio, né? Aquela grande pedra no caminho que ela tem, né? Como eu, Michael, posso ajudar ela a passar por aquele obstáculo. Seja ele conseguir, por exemplo, entregar uma task, seja ele evoluir para o próximo nível, ou qualquer que seja aquele desafio. E eu pergunto como que eu, Michael, posso ajudar, eu, como líder, ajudar ela a conseguir alcançar aquele desafio. E aí a gente firma um contrato, né, que é o alinhamento de expectativas que o Glauber comentou, né? Então, cara, eu como líder consigo fazer, cara, consigo te deixar você a produzir mais tasks, ou talvez colocar um código em produção, né, se a pessoa quer mais responsabilidade, ou no nosso caso do time, que a gente faz treinamento, eu vou te dar um módulo a mais aqui para você poder ministrar, para você conseguir exercer mais aquela função para conseguir evoluir, então, na profissão, né? Então, eu faço isso também, e inclusive, a cultura de feedback é fenomenal, né? Eu acho incrível. E isso tem que ser feito, na minha visão, de forma recorrente, tá? E até com relação a isso, tá? A gente falou muito de feedback, mas a gente falou aqui até um pouco de feedback one-on-ones, né? Mais especificamente, né? Quando a gente, líder, fala com os nossos liderandos. Mas a pergunta que eu faço, qual que é a periodicidade que vocês julgam que seria a ideal ou a que funciona melhor, assim, para vocês? 15 dias, um mês, 2 meses, 6 meses? Qual seria, assim, um número mágico aí? Ou vai de caso a caso? Olha, como o Glauber falou, o feedback ele ocorre a todo momento. Então, acredito que não exista um número mágico ou algum intervalo de tempo que seja o mais adequado ou que cientistas calcularam que é de tanto tempo. Cara, depende muito, assim, da necessidade.
que tu for percebendo, cara, tu tem que ter uma leitura muito boa do teu time. Tu tem que estar muito conectado com o teu time e o teu time tem que estar muito conectado contigo. Porque, tipo, cara, já teve vezes que a gente também, como líder, é pessoa. Cara, às vezes a gente não tá num dia bom, a filha ficou doente, brigou com a esposa, não dormiu bem. Cara, às vezes tu não tá bem. Aí eu tenho sempre o costume de ligar a câmera. Toda reunião sempre liga a câmera. Cara, teve uma vez que eu não liguei a câmera e um colega falar e me perguntou, ô Vini, bah, como é que tu tá? Aconteceu alguma coisa assim? Então, tipo, cara, quando tu cria esse vínculo com o teu time já consegue te ler só no teu sorriso, na tua fala, no teu entusiasmo, que ele percebe que muda. Então, tipo, cara, se tu tem essa conexão com o teu time tem a conexão contigo, cara, tu vai saber exatamente o momento correto de dar um feedback. E, cara, geralmente, quando o time está muito engajado, assim, entregando, cara, é feedback praticamente a todo momento, que nem o Glauber falou, cara, code review ficou top, o código ficou muito bom, rodou liso em produção, o cara de QA não pegou nenhum bug, o pessoal de design system, cara, tudo limpo, velho, tudo certinho. Então, cara, a todo momento o cara tá recebendo um feedback. Aí eu acredito que para mim, assim, cara, não existe um período específico. Todo momento é um momento de dar um feedback pro pessoal. Incrível. Concordo com o Vinícius, né? Nem já tinha comentado, todo momento é momento. Às vezes acaba, pô, fica muito à mercê da ocasião, né? Às vezes, porque às vezes tu não tem como parar e tá dando feedback, ou às vezes até eu sou um que acabo me esquecendo, e aí o feedback ele vai rolar quando tem um problema, né? O correto, o mais legal, o mundo ideal, né? Vamos colocar assim, a gente ter de tempos em tempos até para a gente trabalhar com a evolução de cada pessoa, né? E ali também é bacana no dia a dia, mas também é bacana um feedback formal. Mas no meu caso, eu vejo que eu não tenho uma programação de feedback. Ele é mais ocasional, sabe? Que nem eu comentei ali, teve uma entrega ali grande do projeto, tinha algumas pessoas que eu tinha que falar para melhorar algumas coisas, pô, já aproveitei e já fiz para todo mundo, né? Mas a ocasião que tornou isso, né? Talvez se fosse sozinho, não viria. Talvez isso até pode ser uma coisa que o Glauber tem que melhorar, né? E tem que evoluir. Legal. Cara, eu também, eu procuro no meu time, como eu tô nessa de liderança técnica há pouco tempo, né, nessa profissão, eu tenho visto que, por mais que a gente, no dia a dia, dá feedbacks, acredito que olhar um pouquinho mais específico para cada pessoa do time e separar um tempo, na minha visão, faz sentido, mesmo que um pouquinho mais formal ali, uns 15, 20, 30 minutos com cada pessoa do seu time para conversar e ver o que, porque às vezes ali no dia a dia você não consegue enxergar que aquela pessoa talvez está com um parente doente ou está com alguma, até assim, está com uma dificuldade de estudar ou está, enfim, passando por alguma dificuldade. Então, eu, Maicon, vejo o sentido de ter um pouquinho mais de formalidade, mas eu acho que vai do perfil de liderança de cada um, né, nessa questão, e eu estou testando com o meu time aí de 2 em 2 meses. A gente fez uma esse mês agora, vamos deixar um mês rolar, e outro mês para a gente poder metrificar de novo e ver como que foi a evolução para a gente conseguir medir isso. E até nessa próxima pergunta que eu vou fazer para nós aqui, refletir aqui, como que faz para medir a evolução desses nossos liderandos, assim, né? Porque a gente falou de feedback e tudo mais, mas como medir se o cara está evoluindo ou não? Quais as métricas que a gente deveria olhar, né? Se é que existem elas, para que a gente consiga saber se aquela pessoa está evoluindo ou não na nossa equipe. Eu acredito que para metrificar isso depende depende também do que o teu liderado quer alcançar. Porque, tipo, cara, tem liderados que, mano, eu conheço um ex-colega meu de trabalho, que é meu amigo do peito, que o cara tem mais de 40 anos e ele é desenvolvedor. Cara, ele não quer ir para liderança. É uma escolha dele. Cara, ele gosta de codar, de apagar incêndio, de fazer coisa nova e projeto. Então, mano, depende muito do que o teu liderado tá direcionado. Tipo
digamos, cara, o meu liderado, ele já bateu ali no teto, tá de sênior, mas o cara não quer evoluir para uma liderança, o cara não quer subir um degrau acima, ele quer se especificar ele quer ser mais sênior e se especializar, sei lá, em dados, se especializar em algoritmo ou alguma coisa de inteligência artificial, mas não que ele queira ir para liderança e trabalhar com pessoas. Então depende muito do que teu liderado quer. Então, mais a respeito dessa parte de júnior, pleno e sênior, cara, geralmente eu vou dando pequenas responsabilidades pro cara. O cara vai conseguindo me entregar, beleza. Aí eu vou aumentando um pouquinho o grau. Vou aumentando. Conforme o cara for conseguindo dar conta e não me acionando muito, aí eu já consigo ver, o cara tá evoluindo. Ele não tá mais recorrendo tanto a mim, ele já tá ficando mais autônomo, ele tá buscando em documentação, ele tá buscando nos fóruns, e mesmo ele sendo autônomo, ele está produzindo um código bacana, não é copia-colê de internet. Então, realmente, o cara está estudando a documentação e fazendo testes daquela tecnologia, daquele framework. Então, geralmente eu faço essa metrificação, digamos assim, subindo um pouquinho o nível das tasks ou da dificuldade. Aí, conforme o cara for performando, aí eu vou aumentando a dificuldade do cara. E é assim que geralmente eu utilizo essa técnica sem esse artifício para eu saber se o cara está evoluindo ou não. Eu vou dizer que eu não. Hoje, se eu parar para olhar assim, eu não tenho uma técnica, né, fixa. Eu acho que é mais acompanhamento e eu ver o quanto ele está evoluindo ou não, o quanto ele está entregando, quais os níveis de tarefa que ele está pegando, né? Às vezes, sei lá, tu tem um colega ali que, pô, o cara tá pegando só umas tarefas, pegou umas fáceis, e aí o cara tá demorando. Sabe ali mais ou menos como é que é uma tarefa que tá fazendo. Daqui a pouco, assim, tu vê que, tipo assim, pô, passou um mês, daqui a pouco o cara tá te entregando mais. Aí tu tem essa noção, pô, o cara tá evoluindo, tá melhorando. Então, conforme ele tá melhorando, pô, agora Glauber, tenho confiança para dar tarefas mais difíceis, né? E aí a gente pode ter no time são níveis de confiança, né? Tipo, não, às vezes tem, vamos lá, a gente tem um montante de tarefas, faz ali a play e tudo mais, todo mundo qualquer um pega qualquer coisa, entende? Mas tá acompanhando, tá vendo no dia a dia ali, tu tá vendo quais as questões, né? Tu tá vendo quanto o time consegue se resolver autossuficiente. Não vir perguntar pro Glauber, ele pode ir lá e perguntar pro Vini, que é colega, pode perguntar pro Michael, e aí ele sozinho começou a se resolver, né? Claro, se cair num ponto ali que tem que ter o Glauber, cara, ele chama, a gente bola, conversa, né? Ou às vezes ele já vem, tipo assim, Glauber, a gente pensou nisso. É isso? Cara, show de bola. Se tiver até uma ideia melhor do que eu teria, entende? E aí também a gente sempre dá a responsabilidade de deixar. E aí um outro ponto depois que a gente tem que tomar cuidado, depois que nós demos uma responsabilidade, não tiramos. Cara, tu é responsável. Se tem que ajustar alguma coisa, tipo assim, não tá legal isso que tu tá fazendo, aí tu vai lá e tu conversa. Chama a pessoa, olha só, que sabe, a gente faz tal jeito, isso, aquilo, né? E aí também a gente tira um pouco do senso de dono, né? De querer também resolver tudo, né? E deixar os outros resolver. Cara, as pessoas vão resolver, eles vão entregar, eles vão dar o melhor de si, né? Então deixa eles fazer, deixa eles trazer ideia, deixa eles fazer. Às vezes é uma ideia diferente, cara, não, pô, velho, não se apega na tua ideia, entende? É uma ideia diferente, o cara construiu e, cara, vai dar super certo aquilo ali, entende? Legal. Cara, incrível. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, não acrescentaria nada. E realmente eu acho que essa questão de metrificar, né, a evolução vai de caso a caso, enfim, eu não falaria nada diferente aí, não tenho nada para acrescentar com relação a isso, vocês já falaram tudo. Mas muito bom o nosso papo aí, mas a gente já está se encaminhando aí para o final do podcast, tá? Nossa, é muito rápido que voa o tempo aqui, parece que quando a gente está na sala, né? A gente falou sobre um pouquinho de cada tema-chave, faltou muita coisa aqui. A gente vai marcar um papo aí, com certeza, para a gente retomar esse assunto ou qualquer assunto específico desse tema, porque ele é bem amplo, né? Mas para a gente finalizar aqui com uma pergunta que eu acho que é interessante para o pessoal refletir, com toda a experiência que a gente tem nesse tema de liderança técnica, eu gostaria de perguntar se todo mundo pode liderar um time e pode ser um líder técnico. O que vocês acham com relação a esse tema?
Olha, cara, eu acredito assim que qualquer um tem a capacidade de liderar um time, porque eu vejo pela minha própria carreira, minha própria experiência. Cara, comecei, o meu cargo na CLT era assistente de desenvolvimento. Então, tipo, cara, eu nunca na vida imaginei que eu ia liderar uma equipe, que ia ter várias pessoas. Então, cara, se tu quer aquilo, se tu almeja aquilo, cara, tu começa a trabalhar para alcançar aquilo e tu consegue. Então, eu comecei já nos primeiros passos ali, quando eu tava pleno sênior, eu já comecei, cara, já bati no teto, já consegui tudo que eu tinha aqui para sênior e, cara, vou olhar mais para cima. Cara, eu curtia o jeito que o líder resolvia as coisas, que conduzia as coisas, e eu curtia assim, eu comecei a especular. Cara, como é que é a tua rotina? Como é que é assim, assim? Aí quando o cara falou, cara, geralmente eu trabalho para tirar impedimento técnico, trabalho na parte de tecnologia. Cara, totalmente colou comigo, porque, cara, geralmente eu já fazia meio que isso, na ausência dele, às vezes que ele não podia atender, eu já começava a atender os meus outros colegas de forma proativa. Cara, tô com dificuldade aqui, Vinícius. Tem uma tecnologia que tem um teste unitário, mano, que eu não tô conseguindo fazer o coverage. Cara, eu ia lá, parava o que eu tava fazendo e dava auxílio para os caras. Então, aí o meu próprio líder chegou e falou, cara, é praticamente o que tu já tá começando a fazer, e eu tô muito orgulhoso disso. Deu, pô, cara, nem imaginava que tava tão perto ali já, né? Então, tipo, cara, é muito natural. E quando tu tá engajado mesmo, quando tu gosta realmente daquilo que tu faz, cara, isso acaba se tornando um processo tão natural que quando trocou, tipo, de desenvolvedor sênior para líder, cara, eu nem percebi. Inclusive, o cara lá falou, o agilista lá falou, Vinícius, praticamente é o que tu já faz, cara. A única diferença é que vai ter reuniões a mais na tua agenda. E ponto. Aí eu falei, não, se é assim, então tá tudo certo. Aí então, algumas coisas a gente vai pegando com outros colegas, de como dar feedback, como que trata as pessoas, porque geralmente quando a gente vem desse mundo mais técnico, a gente é um pouco rude, assim, com as palavras. Então, comecei a desenvolver mais a parte de comunicação. Então, cara, eu acredito que qualquer pessoa que almeje mesmo trabalhar com a parte de liderança é totalmente capaz de alcançar isso, cara. É o que eu penso. Show. Manda lá, Glauber. Show de bola. Eu vou falar um pouco até no mesmo formato que o Vini me trouxe, né? Contou um pouquinho também da história dele ali. Quanto foi para essa parte assim, de liderança técnica, e eu acho que é bacana também ter um pouco dessa informação, né? Como é que foi essa passagem ali? Acho que o Glauber deu uma travada. E aí, deu uma travada aqui para mim também. Tranquilo. Deixa ele voltar aí. Ah, e a gente. Bom, eu vou falar um pouquinho também, enquanto ele volta, eu vou falar um pouquinho também sobre o que eu acho. E, bom, o que você falou aí, com certeza, a tua própria. Foi natural, né, para você. É, se tornar um líder. Na realidade, você não foi promovido, você se tornou um líder na própria evolução da sua carreira, né? Então, acredito que com o Glauber aconteceu a mesma coisa, ele vai contar a história dele. E, cara, comigo foi exatamente a mesma coisa. E eu deixei. Se tornar um líder técnico, né? A gente pode pessoas. Acho que ele voltou. A minha visão é que hoje. Eu não acredito. Caí. Alô? Caí. Voltou, Caiu. voltou. Agora Alô? voltou. Né? Pô, não, o Tranquilo. ótimo é que tipo, hoje eu passei o dia todo fazendo reunião e o dia todo caindo o link, sabe? A internet travava a reunião e voltava. Pô, foi um saco hoje. E Tranquilo. demos sorte que agora no final que começou a dar esse problema. Vocês estão Ah, conseguindo me manda ouvir lá. bem? Sim, aham. Pode continuar sua fala de antes, tranquilo. Até onde que deu para se ouvir? Estava falando bem no comecinho, cara, quando você, né, você falou da parte do Vini e ia a contar a sua história. Foi bem no Tá, comecinho. show. Hoje, cara, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, de certa forma. A menos que a pessoa esteja algum empecilho fora do comum, digamos assim. Mas tudo que é dedicação e trabalho a gente consegue alcançar. Para mim, essa parte de liderança técnica ela foi mais acontecendo. Eu nem consigo ter na minha mente aonde foi virado uma chave, tipo, agora tipo, não é mais líder técnico e agora
tipo assim, passou de dev e agora tu tá fazendo líder técnico, né? Porque sempre nos projetos, por um bom tempo, tu acaba fazendo o além, né? Tu acaba indo lá, conversando, resolvendo problema, fazendo 1 milhão de coisas. E aí, só que isso é tão no teu comum, no teu dia a dia, assim, que não tem, assim, agora tu é líder técnico, sabe? Assim também que eu vejo com um ponto de arquitetura. Porque hoje também eu já fiz vários desenhos para vários clientes de arquitetura, né? Tem até algumas pré-vendas que a gente participa e outras coisas. Vai lá, entende todo o backlog, o que tem que desenvolver, daquilo ali que tem que desenvolver, já desenha a arquitetura, já apresenta para o cliente e tudo mais. Então, são qualidades que elas estão aí juntas no dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei do técnico, na real, eu adoro técnico. E aí eu cheguei num ponto que eu quis ter uma divisão na minha carreira. Ou eu começo a trabalhar para fora, aprimoro meu inglês, e aí eu começo a ganhar em dólar. Né? O técnico hoje eu me sinto muito confiante no que eu faço, no que eu gero, no que eu entrego, então preciso só aprimorar minha comunicação em inglês. Ou eu começo a ir mais para a área de gestão, digamos assim, tá? E aí vai 10 pontos, né? Porque a gente tem que metrificar ali a parte de grana, o quanto que tu quer, o quanto que é bom tu ganhar, né? E o quanto de realização pessoal, o quanto que aquilo ali é bacana para ti, o quanto que tu gosta de fazer aquilo ali, né? Olhando tempo, né? É muito mais rápido aprender inglês, fazer um serviço fora e ter um retorno muito maior, né? Muito mais rápido, muito maior, do que eu ir para o lado de gestão e conseguir chegar nesse mesmo valor assim. Porém, esse meu lado de gestão, ele vai além de uma liderança técnica ou uma gestão, porque é tudo que nós aprendemos, e aí a gente entra também, uma coisa que eu gosto de ser é ser dono, né? Ser dono, se eu fosse o dono da DBC, o que eu agiria? Se eu fosse o gestor, como eu faria? Então, tu é dono do produto, tu é dono do negócio, e tu começa a tentar resolver esses problemas. E aí, melhorando essas qualidades, e aí futuramente eu pretendo empreender, fazer alguma coisa na área, entende? Mas daí vamos lá, é uma escadinha que tu vai subindo aos poucos e daqui a pouco, cara, acontece, né? E aí tu vai aprimorando networking também, tu vai evoluindo como pessoa e por aí vai. Então, essa parte de gestão, ela chegou mais numa escolha, né? Tipo, tá, eu tenho um técnico aqui, eu vou para esse lado aqui, ou eu vou aprimoro mais a minha comunicação, aprimoro networking e por aí vai. Habilidades interpessoais, digamos assim, né? Incrível. Bom, nossa, muita informação aí, inclusive muito legal. Obrigado por compartilhar essas histórias aí, Glauber, Vinícius, né? Porque isso faz parte da minha história também, tá? Eu não vou ser repetitivo aqui, mas tudo que vocês falaram aconteceu comigo também. Nessa parte de se tornar um líder, né? Eu acho que para tornar-se um líder não é tão simples. Você tem que fazer mais do que você precisa, mais do que precisa ser feito, porque é natural, né? A evolução do time. Quando você faz mais, se entrega mais, você vai entregando mais valor o próprio. É natural, né? Você se tornar um líder porque você entrega mais do que você realmente fala. Ah, eu sou sênior, eu faço código, mas eu também sento lá com o cliente e vejo o que ele precisa. Eu também sento com a gestão pô, meu colega de trabalho aqui tá com um probleminha aqui, com algum problema pessoal. Pô, vou ajudar ele a resolver esse problema. Então se torna uma coisa muito natural. Porque você quer a evolução do seu time, você quer a evolução do produto e você quer sempre dar o teu melhor. Eu acho que é questão também de perfil, né? Como o Glauber falou, né? Se você quer ir mais para a parte de gestão de pessoas ou a parte mais técnica, né? A gente tem dois ramos, um como arquiteto e outro como líder técnico. Acho que são duas vertentes aí muito interessantes para quem quer sair de desenvolvedor, né? E evoluir nesses dois ramos. Mas só para concluir, eu acho que liderar é para todo mundo, mas tem que aprimorar os skills que a gente comentou, os soft skills, né? A parte da comunicação e lidar com pessoas ou a parte de gestão de pessoas, né? Isso que eu acho. E qualidades interpessoais, né? Falando nisso, a Qualidades gente vai ter um interpessoais. podcast que vai ser gravado na quinta-feira, que é exatamente esse assunto, né? É como aprimorar qualidades interpessoais no ambiente de trabalho. Então, tá
bastante ligado essa parte aí também de ir para gestão e também, né, no teu dia a dia, né, porque não quer dizer que tu é um cara técnico que tu não tem que saber se comunicar com um colega, saber se portar e por aí vai. Saber se organizar também, né? Com toda certeza, Glauber. Bom, a gente, bom, gostaria de, né, com essa reflexão, então, aí, né, que a gente fecha, então, esse episódio do nosso podcast, aí, nosso quinto podcast. Ah, logicamente que a gente deixou um monte de incógnita aqui ainda, então a gente tem que marcar um segundo encontro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu, Maicon, gostei muito de conversar com o Vini, com o Glauber, com vocês dois, tá? Gostei muito de conversar e trocar essa ideia, porque faz parte, bom, na minha carreira, né, eu tô evoluindo nessa parte de liderança técnica, me tirou muitas dúvidas e pude contribuir um pouquinho também, então foi muito legal. Gostaria de agradecer de coração aí a participação de vocês dois, tá? Glauber e Vinícius. Gostaria de agradecer também quem nos ouviu ou nos assistiu aí pelas plataformas de áudio, né? E se você não segue aí a DBC nas redes sociais, por favor, siga no LinkedIn ali, né? Acompanhe a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram também, tá? Ouviu, tem os outros episódios que a gente gravou também, espero que você goste aí desse episódio. E compartilhe aí nas redes sociais também para que essa mensagem aí de Tech Lead, né, chegue a mais Tech Leads e agregue valor aí a todos, beleza? Então, Só um rapidinho, né? Já que tu comentou, sim, a gente vai fazer um podcast sobre migração de carreira e a gente vê que hoje é mega possível, tá? A gente tem um colega aí que vai estar gravando com nós, que ele tem 30 e poucos anos e ele fez uma baita migração, né? Já tá na TI, já tá deslanchando, um cara muito bom. E vai ter uma outra convidada também que eu não conheço ainda e vou conhecer na gravação do podcast que vai ter logo mais. legal aí a oportunidade para também aprender um pouquinho se você quer fazer essa migração de carreira. Incrível. Boa lembrança, Glauber, muito bom. Então acompanha aí, né? Não deixa de seguir aí o podcast na plataforma que você está ouvindo ou assistindo a gente para acompanhar os próximos, que com certeza o próximo vai ser sobre esse tema aí também. Então acompanhe que tudo sobre tecnologia a gente posta aqui no podcast da DBC, tá bom? Então encerramos aqui esse episódio. Gostaria de agradecer a todos que ouviram e nos viram aí. Principalmente também o Vini aí, o Vinícius, que participou, e o Glauber também aí, como para discorrer desse assunto tão interessante aí. Obrigadão, pessoal, e a gente se vê no próximo podcast da DBC. Grande abraço a todos e até mais. Abraço, feito pessoal. Valeu, senhores. Valeu.